Caros amigos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos. Que satisfação poder estar aqui mais uma semana, hein? Estamos sobrevivendo, estamos cada dia mais habilitados a valorizar muito a nossa estadia aqui nesse mundo, hein? Eu saúdo a todos vocês com o meu abraço, a minha gratidão pela presença sempre carinhosa dos amigos valiosos que nos dão a honra da sua companhia, do seu comentário. Às vezes só de ficar quietinho ali, não precisa nem comentar nada, não precisa curtir, não, fica aí só observando e vibrando junto com a gente nessa sintonia que a gente deseja estar. Sintonia do bem, a sintonia da divulgação da nossa doutrina espírita de uma forma fácil. Aí para converter você, todo mundo em espírita? Não estamos interessados nisso não. Com todo respeito, assim, mas a gente deseja levar palavras de entendimento, de luz, de esclarecimento. E se você quiser continuar em outra fé religiosa, não tem nenhum problema. Deus está em todas. Deus é Pai de todos nós. Então, com esse pensamento, nós iniciamos o nosso Evangelho no Lar de número 204, com muita alegria. São 204 semanas que logo aqui, mês que vem de setembro, estaremos completando 4 anos no ar aqui, ininterruptamente. Toda semana, toda terça-feira. Antes era 7h30 da manhã, agora estamos aqui às 8h, nos integrando ao horário aqui padrão da Rede Amiga Espírita. Recebam o meu abraço e o bom dia da Estela. Muito bom dia. A saudação do Oceano foi muito bacana, né? Eu vos saúdo. Realmente é uma satisfação estar aqui, estudando a doutrina que cabe em nosso coração, não tentando converter ninguém, senão aos nossos próprios corações a se sentirem mais confortáveis nessa caminhada terrena, a se sentirem com desejo de melhorar o seu íntimo e assim melhorar todo o seu exterior, porque são esses os relatos, não é, Alciandra, que nós temos das pessoas que estão conosco desde o início ou a metade, nos dizendo quanto mudou o seu relacionamento familiar, o seu convívio no trabalho, a sua visão de mundo. E isso é o que Cristo veio trazer para nós, não é? Então, é um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, com os nossos benfeitores espirituais que eu não enxergo, mas eu tenho certeza que eles estão aqui. Quem dá esse termômetro muito para nós, eu acho que são os cachorros, os animais estão tudo aqui. Os nossos 2 cachorrinhos, o gato, daqui a pouco a calopsita começa a piar para vir junto aqui, enfim. Eles devem ser termômetro de que aqui nesse momento está um reduto de paz, uma paz que não é artificial. E agora o Oceano vai dar um bom dia pontual a cada um, e antes disso eu quero parabenizar, dar felicitações aos pais, que domingo aí foi dia dos pais, aos pais desencarnados, a você, filho, que tem saudade desse pai, aos avós, porque que bacana você ser avô, bisavô, hein? Geração em geração de amor, você conseguiu fazer o seu melhor, tenho certeza. Na próxima encarnação você aplica conhecimentos dessa vida, ou nessa mesmo já dá para fazer diferente, dá para perdoar aquele pai que não sabia fazer diferente. Então, parabéns para todos, que foi aí um certo tipo de veículo também para que nós possamos chegar aqui e fazer o nosso melhor também. Então, meus parabéns. Sem contar em muita mãe aí, muita avó, muita tia, que é pai também, né? Sim. Muitos amigos que tratam os irmãos aí, os amigos como filhos, enfim. Todo mundo é pai um pouquinho do outro, Eu acho que né? quem quiser escolher ser pai, pode ser pai de muita gente. E tem muita gente que é pai biológico que, infelizmente, nem se faz presente, né? É isso aí. A pessoa está perdendo uma grande oportunidade, né, na própria existência. Meus amigos, vamos à nossa prece de início. E hoje, vamos ver qual que é o tema de hoje aqui. Vou tirar meu nome aqui. Hoje o nosso tema é muito bacana, no momento de dormir. O que fazer antes de dormir ali um pouquinho antes, né? Só é importante para quem dorme, né? Talvez você não dorme, então nem Para quem não dorme, não precisa nem assistir esse vídeo hoje, que não vai servir para nada. Mas para quem dorme, como a gente gosta de dormir, vamos a esse assunto aqui. Então vamos à prece que a Estela vai fazer para nós e a gente já inicia aqui o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Se vocês quiserem colocar um copinho de água agora ou depois,
não é um ritual, é só um benefício que nós recebemos. E não só nós da doutrina espírita. Como vemos no livro Libertação, no momento da missa, em que nem tinha uma conexão boa com o celebrante, mas na hora que se inicia a liturgia, descem 3 anjos, entidades muito brilhantes, fluidificando toda a água do recinto. Coisa linda, hein? Então não é só o espiritismo não que tem água fluidificada, é água benzida, é água, não sei mais o nome aí, mas é uma aguinha que faz sentido. Vamos lá então. Vamos só dar uma luzinha antes aqui rapidinho. Opa! Quem chegou aqui agora, o pessoal querido aqui, que não dá pra deixar de lado, o Serginho Xerce, lá de Birigui, a Inalda. O Serjão é pai, que nem a Inalda falou, ele é pai de um monte de gente aí. O pessoal é que não tá ligado, mas o Serjão é pai de muita gente, inclusive meu pai também, né, Sérgio? Nossa, falar que eu sonhei com eles hoje. É mesmo? Ai, acabei de lembrar. Nossa, aí, Serginho, você tá vendo, né, Sérgio? Beijo pra Angélica Campos, pra nossa querida Eliana Pereira, pra Nicole Colber, nossa doutora. A Nicole já tá trazendo molecada pro mundo aí a rodo. Nicole, assim, linda. Um beijo, Nicole Colber. Eu lembro quando a gente conversou com ela e ela tava entre pediatra ou obstetra. Qualquer um dos dois envolvidos aí. Pois é. E ela hoje, criança, e hoje é 200 crianças nascendo pela Nicole todo dia lá aí. Em São Paulo, lá na Vila Nova Cachoeirinha, né, Nicole? Um beijo pra Laizinha também, pro Marcelão Almeida. Os papais do ano 2020, hein? E o Carlão Bertuga chegou agora junto com a Rosana Bertuga. Beijo pra vocês, gente. Vamos pra nossa prece aqui. Vamos lá. Se puder ficar concentrada aí. Amado Mestre Jesus, querido irmão, que veio aqui conosco mostrar o caminho da redenção, da renúncia e da paz. Uma paz necessária ao nosso espírito, não só nos momentos de turbulência, mas até mesmo nos momentos de alegria. Essa paz, Mestre, que sentimos agora, estudando vosso Evangelho, vai se perpetuar por nossas ações, em nossa caminhada, dia a dia. Essa é a promessa de nosso espírito para ter vindo aqui na Terra. Promessa de melhorar, de amar mais e de se amar. Amado Mestre Jesus, agradecemos a permissão de enviar para nós os benfeitores, amigos, instrutores, aqui e no lar de cada um que nos acompanha. Nessa grande corrente, com essa harmonia, existe um desejo muito grande de fazer melhor, de traçar melhor essa trajetória. Abençoe, Mestre, cada lar e cada coração ligado aqui nessa corrente. Cada pessoa, cada lembrança da memória de cada um aqui envolvido, seus entes desencarnados, pessoas que passaram pela nossa vida, que não deu tempo de dizer adeus, que às vezes saíram batendo a porta, mas que nós perdoamos e abençoamos cada um que esteve junto conosco nessa jornada. Abençoados sejam as famílias que têm um ente querido nesse momento em aflição por conta da pandemia, dessa doença. Abençoados sejam essas pessoas também que estão nos hospitais trabalhando, e os que estão acamados também, que possam receber um pouquinho aqui de nossa vibração de paz e amor. Muito obrigado, Mestre, por poder entender um pouquinho mais de vosso Evangelho. Caminharemos sempre juntos, que assim seja. Gente, hoje o assunto é muito interessante. Particularmente, gosto demais. Deve ser porque eu durmo todo dia, né? Eu nunca fiquei uma noite sem dormir na minha vida. Existem também pessoas não. que perdem sono, né? Eu não tenho esse problema, então eu tenho que cuidar bem do momento de dormir, que é o nome do estudo de hoje, que o Sander vai colocar aí, para quem chegar desavisado. E para compor esse estudo do Evangelho, que é o capítulo 28, a prece que o Sander vai ler no momento de dormir, eu trouxe um livro que eu adoro, Os Mensageiros, que eu já li esse daqui 3 vezes.
E dentro dele existem vários momentos da emancipação da alma, do sono, dos sonhos, que é o assunto de hoje. E um deles é o momento que uma mocinha vai receber conselhos da avó no mundo espiritual. E André Luiz relata para nós todo o acontecimento. E Aniceto, que é o instrutor desse livro, traz uma elucidação bem bacana que vai valer a pena com o estudo que o Sander vai ler. Olha só. O André Luiz pergunta se acontece com todo mundo dormir mal, não se conectar no plano espiritual, e Aniceto responde o seguinte: não haja dúvidas quanto a isto. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tentações diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E a gente vai aprender um pouquinho hoje de dormir para o bem. Vamos lá. Todo mundo chegou aqui, ó. Um abração para Rose Fernandes, o Acácio Camilo lá de Rio Claro, o William Camilo, meu amigo também. Ó, o Acácio e o William, será que são parentes, hein? O Acácio Camilo e o William Camilo. Olha, precisa investigar aí, hein, esse DNA, hein? A Carmen Vieira, a Renata Mello, um beijo, querida. O Adilson Martins, a Núbia Pereira, nossa amiga querida lá de Olímpia. A Angélica Campos lembrando pra gente fazer prece aqui pro nosso amigo o Eloy Leandro, que está internado lá na UTI de Olímpia com Covid-19. Mandar uma prece aqui, uma vibração positiva pro nosso querido Eloy. Pois nós vamos fazer, viu, Angélica, aqui uma prece especial por ele, viu? O Luiz Gustavo Martins também aqui, a Marli Caldana, minha mestra, minha grande mestra, foi minha professora no primário ali. E minha amiga Fátima Carmona também, que acabou de chegar aqui, junto com a Vera Nilce Dias lá de Inhandeara. Um beijão para vocês. Meus amigos, dando sequência ao nosso estudo semanal, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Essa versão aqui nossa traduzida pelo José Herculano Pires, pela editora Leike, uma edição já antiga. No seu capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, vamos hoje estudar os itens 38 e 39, no momento de dormir. Prefácio. O sono é o repouso do corpo, mas o espírito não necessita desse repouso. Enquanto os sentidos se entorpecem, a alma se liberta parcialmente da matéria, gozando das suas faculdades espirituais. O sono foi dado ao homem para a reparação de suas forças orgânicas e das suas forças morais. Enquanto o corpo recupera as energias gastas no estado de vigília, o espírito vai se retemperar entre os outros espíritos. É então que ele tira de tudo o que vê, de tudo o que percebe e dos conselhos que lhe são dados, as ideias que lhe ocorrem depois em forma de intuições. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, a liberdade momentaneamente concedida ao prisioneiro. Mas acontece, como no caso dos prisioneiros perversos, que o espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se conserva maus instintos, em vez de procurar a companhia dos bons espíritos, busca a dos seus semelhantes e dirige-se aos lugares em que pode liberar as suas más inclinações. Aquele que se acha compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que se sente aproximar-se o sono. Solicite o conselho dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe seja cara, a fim de que venham assisti-lo no breve intervalo que lhe é concedido. Se assim fizer, ao acordar se sentirá fortalecido contra o mal, com mais coragem para enfrentar as adversidades. Prece. Minha alma vai encontrar-se por um instante com os outros espíritos. Que venham os bons ajudar-me com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar essa impressão durável e benéfica desse encontro. E que assim seja.
Gente, pensa numa situação linda de nós aqui encarnados. E pode ser que você aí é católico, espiritólico, o pessoal fala que é um católico que anda assistindo umas lives espíritas aí. Ou que vai no centro de vez em quando, né? Ou você vai de vez em quando. Não tem nada de errado nisso, né? Sim, você caiu aí no meio da nossa conversa. Ou você é evangélico. Vocês não têm noção, tanto de pastor e pastora. Pastora principalmente, tem uma que eu gosto muito, que é a Thalita Pereira, que eu sigo. Eu gosto do pessoal, gente. E a mensagem de Cristo está para todos os lados. O que não me cabe, eu descarto, mas o que cabe, eu gosto muito, dou risada. Enfim, olha que privilégio essa mensagem que você, André, acabou de ler. Que você, inclusive isso tem no Livro dos Espíritos, quando Kardec fica questionando o sono e os espíritos respondem: eu nem sei porque que vocês têm tanto medo. Vocês morrem todo dia. Todos os dias, né? O medo da morte, vocês morrem todo dia na hora que vocês dormem. Emancipamos da alma, só que a mensagem que o Sander trouxe hoje é de que quando dormimos, temos a possibilidade, não é uma possibilidade remota não, que eu vou ler alguns trechos, vou lembrar aqui alguns livros, para elucidar um pouco essa questão de que você não tem uma separação permanente das pessoas que você amou aqui na Terra. Elas desencarnam, se elas estão em boas condições, elas podem te dar conselhos. E nós temos um círculo muito pequeno de pessoas aqui enquanto encarnados. Então, ai, gente, eu acho que só morreu o meu avô, e o meu avô, não sei, não era muito espiritualizado. Eu não vou ter ninguém para me dar conselho. Imagina, ao longo de suas existências, o mundaréu de gente que você deixou, espero que você tenha amado, um monte de gente quando você veio aqui para a Terra, porque você partiu de lá. Quando a gente vai embora daqui, a gente volta antes para nossa morada. Mas, na verdade, você partiu de lá. Não é? Aqui é uma estadia. Então, nossa família tem um monte lá. E aí você dorme, você pode se encontrar com um monte de gente que você ama. Isso é maravilhoso demais. Eu não sei se vocês já tiveram algum ente querido que você vai geralmente é no Natal que o pessoal viaja, faz aquelas festas bacanas. Tomara a Deus, nosso Senhor, que a pandemia já tenha acabado aí em 2020, no Natal, para as famílias se reunirem, e agora com um gostinho de gratidão a mais no coração, não é? E quando nós nos reunimos, é aquela festa, você prepara a bagagem, compra um presentinho ali, lá meados de outubro, novembro, coloca na mala e vai levar para aquela pessoa querida que você vai ver em dezembro. Tem sempre aquele tio que conta a mesma história, não é? Aquela pessoa que já não está participando tanto das conversas, aquele nascimento daquela criança. Então, é uma festa você ir encontrar essas pessoas. Você se programa financeiramente, programa o seu estado emocional, fica todo mundo alegre. E aí, vem o Evangelho agora e mostra para nós, com muita categoria de convencimento, que você vai se encontrar à noite com pessoas que você ama muito. Então você se prepara? Se prepara para dormir? Vem uma prece nos ajudar a dar esse ticket, esse passaporte. Quem aí não tem desejo de encontrar uma pessoa bacana que te dá um conselho? Tem esse desejo? Tem. Então eu vou fazer essa prece essa noite, Stella. Tá bom. Mas a preparação já foi falado ali antes da prece. Como é essa preparação? Imagina que o dia inteiro, eu vou contar um caso agora de um rapaz do livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Um rapaz, à noite, para onde ele ia? Para a orgia, para um prostíbulo. Ele estava com 3 entidades em cima da cama dele ali, e as entidades falaram: peraí, quem chamou ele aqui foi a gente. Imagina que esse rapaz fez essa prece antes de dormir. Será que ele ia se encontrar com essas entidades? Essa prece antes de dormir é um ticket que você compra para ir em tal lugar. Porém, ele quer ir para esse lugar, escutar uma palestra, um bom conselho. Ele comprou o ticket, mas na verdade passou o dia inteiro pensando em promiscuidade. Aí chega na hora de dormir e fala: vou fazer uma prece antes de dormir. Você compra o ticket, mas você não quer ir, ele não vai, o espírito não vai.
Você passa o dia inteiro chateado, magoado, fervoroso aí por algo que alguém te fez. Sabe o que vai acontecer à noite? Você vai se encontrar possivelmente com essa pessoa. E se essa pessoa tiver um anjo protetor ou tiver condições melhores que as suas, o que você vai fazer? Você vai brigar com ela, mas na verdade não é ela, é com algum outro espírito ali zombeteiro, alguém que está afim de briga e guerra também. Bom, então essa prece antes de dormir não é eficaz, Estela, diz que você está falando. A eficácia dessa prece é um conjunto. É um conjunto de eu quero viajar no final do ano. Você quer? Eu quero. O que você vai fazendo até dezembro para se encontrar com os parentes? Vou me programando financeiramente, vou colocando as coisas ali na mala, porque eu sei que em dezembro, em tal lugar, é muito calor. Então, eu vou me programando, vou pensando. Assim a gente acontece o dia inteiro. O que você pensou o dia inteiro? Para querer, na noite, ir lá assistir uma palestra de Bezerra de Menezes. Sander, quem dera, hein? É uma programação. Programação simples assim. E nós não nos programamos. Não nos programamos com o que nós assistimos, não nos programamos com o que nós conversamos, não nos programamos com o que nós pensamos ao longo do dia. Porque, afinal, quando eu durmo, quem vai? Meu espírito. Quem é esse espírito? É o que pensou o dia inteiro. O que você anda pensando? É para lá que você vai. Enfim, vou lembrar outro caso aqui. Vamos ver, tem tantos? Olha, tem algo que eu preciso dizer, é muito bonito. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um capítulo que se chama Lar da Bênção. Lá estão as criancinhas desencarnadas. Eu não sei o que vocês imaginam sobre isso, mas acredito, para mim, é particular essa opinião, que seja a maior dor de uma pessoa aqui na Terra é perder um filho. Quem já perdeu deve saber com propriedade falar o que eu tô falando, porque eu não sei com propriedade. Eu só sofri um aborto, eu perdi um bebê de 3 meses, mas estava dentro da minha barriga, é diferente de você ter pego ele no colo, acredito. E existe esse lar da bênção. No livro Entre a Terra e o Céu, descreve que a mãe, ou quem está sofrendo essa ruptura momentânea, passa a noite inteira com seu filho. Ah, mas eu fiquei sabendo que o espírito, quando ele vai para lá, ele já se torna adulto. Ele só se torna adulto se ele for um espírito de alto escalão. Então ele desencarna com 3, 4 aninhos, quando ele chega lá já tá jovem. Não deixa de se encontrar com a mãe do mesmo jeito. E se for necessário, ele volta à imagem de um bebê para que essa mãe se reconforte. Mas que ela tem a possibilidade de ir para lá, ela tem. E eles acompanham uma jovem senhora que tem vários filhos, mas ela perdeu um. E nós imaginamos que não adianta ter 10. Ah, morreu um, tem mais 9. Não existe isso. Cada pessoa a gente chama de uma maneira particular. E essa mãe vai e ela passa a noite lá, e na hora de ser conduzida aqui para a Terra, ela tá triste, fala, mas eu vou ficar com saudade o dia inteiro de novo, que triste. E André Luiz acompanha aquela situação, que é o espírito que nos traz essas informações, e com muita piedade dela, ele falou, mas ela vai dormir assim, ela vai acordar mal. Eu falei, não vai. Cada dia que ela reencontra o filho no plano espiritual, ela se reconforta, e aí eles acompanharam o momento que ela acordou. Ela acordou disposta, dando bom dia para os outros filhos. Ela foi dormir chorosa, acabou de dizer tchau novamente. Mas aí ela dorme isso noite a noite, fortalecendo dentro do espírito que não houve separação. Olha que coisa mais linda. E aí tem a pergunta que não quer calar. O André Luiz faz para o espírito amigo, nossa, eu acho que é o Laos, como que é o nome dele? Esqueci. O espírito benfeitor do livro Entre a Terra e o Céu. Não, é o Clarencio, é o ministro Clarencio do nosso lar. Desculpa aí a falha do HD aqui. Então ele pergunta, ela vai se lembrar desse sonho? Aí fala assim, são poucas as pessoas encarnadas que se lembram desse encontro, porque iria prejudicar ela. Ela iria ficar mais aflita. Eu ia querer passar o dia dormindo. Eu quero ficar lá com meu filho. Mas a recordação fica dentro do espírito, então tem aquele reconforto. Que coisa linda, gente. No entanto, nem todas as pessoas têm essa bênção. Existe também, deixa eu ver aqui, um ser
desencarnado que está desesperado para te dar uma mensagem. Por exemplo, no livro No Mundo Maior, tem uma mocinha que vai abortar. E ela vai abortar um espírito que para ela é muito necessário que eles venham, mãe e filho. E aí a mãe desencarnada vê aquela situação e fala, não, ela não pode abortar. E ela ia causar um aborto. Ela já estava na clínica para fazer. Tudo ilegal, né? Clandestino, claro. E a mãe vendo aquilo, ela chama os benfeitores e André Luiz acompanhando a situação, fala, não, ela não pode abortar. Se ela abortar, ela vai lascar com a encarnação inteira dela. Não pode. Vamos fazer alguma coisa. Sabe o que eles fazem? Eles vão na enfermeira e intuem ela a dar um calmante forte. Intuem essa enfermeira, fala assim, fala para ela não fazer isso. E aí essa enfermeira pega essa intuição e dá um calmante para ela. Essa moça que estava com o intuito de abortar, de tirar a criança que estava no ventre dela, ela dorme. Momentaneamente, na hora, ela é levada para conversar com a mãe. E ela, com saudade da mãe, olha para a mãe e diz assim, ó, por que você tá aqui? É você que causou tudo isso? Tipo assim, eu sou uma pessoa mole agora porque você me deu muita facilidade. E a mãe diz assim, eu sei, filha, é justamente por isso que eu tô aqui pedindo para você. Me desculpa, perdão por eu ter facilitado tanto a tua vida, mas agora você precisa aceitar essa prova. Você precisa. E aí ela se chacoalha e volta para a carne. Então, olha só, até um calmante que dá minutinhos ali para um espírito que está querendo gritar no seu ouvido para você não fazer uma bobeira. Ele consegue, naquele momento do calmante, trazer você, te dar um chacoalho. Só que, infelizmente, nesse caso, ela abortou mesmo. E o espírito, aquela força do ódio que esse espírito que estava no ventre dela sentiu, foi tão grande que ela desencarnou no momento do aborto. Olha cada coisa que nós sabemos aí da doutrina espírita. Então, bastou dormir, a gente vai ter conselho? Não. Não é bastou dormir, nós vamos ter conselho. Tem o caso no Missionários da Luz, que a esposa perdeu o seu marido. Ela pensa que foi um assassinato, só que foi um suicídio. Mas ela estava muito triste e merecedora de um encontro. O que o benfeitor Alexandre arma esse encontro, leva essa esposa aflita para encontrar com esse marido, pensando que foi assassinato dele, mas foi suicídio. Estela, mas eu li lá na obra da Ivone do Amaral Pereira que quando a pessoa se suicida, ela fica muito mal. Então, nós temos casos e casos. O caso desse rapaz que ele se suicidou, ele estava mal, estava até jorrando sangue do peito, porque ele se deu um tiro no próprio peito. Só que os benfeitores estancam o sangue e tudo que ele queria falar, tudo que o benfeitor queria falar, eles reproduziam pela boca desse marido. Então eles levaram a esposa para frente dele e ele falou um monte de coisa bonita, porque ela precisava se reconfortar, ela precisava continuar vivendo, então ela precisava dessa mensagem. E aí o benfeitor conduziu a conversa e ela saiu desse sono com uma paz mais leve. Olha cada coisa linda. No entanto, tem um último encontro que eu quero contar para vocês de um cidadão, trabalhador de uma casa espírita também, no livro Missionários, que lá tem bastante casos assim de emancipação da alma. E é muito bacana porque sabemos que são reais. Todo mundo lá do centro esperando ele para a reunião que acontecia 3 horas da manhã. Eu não sei o horário, eu só estou chutando aqui, mas é um caso que está no livro Missionários da Luz. E cadê o fulano? Cadê o fulano? Nossa, ele nunca se atrasa, vamos lá buscar ele. Chegou lá, ele está se debatendo com uma entidade do lado da cama dele, todo suado. E aí André Luiz e o benfeitor vendo de longe, a entidade diz assim, olha, eu tenho permissão de estar aqui, viu? Ele passa, sabe o que ele está fazendo comigo? Um espírito desencarnado, que era amigo dele, estava ali no pé da cama. Toda vez que ele encontra alguém, ele conta as coisas erradas que eu fiz. Já não chega que tá ruim a minha consciência aqui no plano espiritual? E ele contando todas essas coisas erradas que eu fiz, tá me doendo. Eu vim aqui pedir, eu tenho a permissão de vir aqui pedir para ele parar com isso. E aí ele tava se debatendo lá e acordou falando, eu tive um pesadelo, um perseguidor. E não era um espírito do mal. Então, quais são as nossas atitudes do dia
para que possamos ter uma boa noite. Realmente, do fundo do coração, você acha que só você comprar uma passagem para ir para algum lugar, você vai para esse lugar? Não. Só fazer a prece antes de dormir é comprar a passagem, mas para você ir em algum lugar, você tem que tomar uma decisão de ir. A decisão nós tomamos o dia inteiro. A Oceana compra uma passagem para mim, para ir à noite para algum lugar. É o que acontece com a prece. Eu só vou se eu quero. E onde eu decido esse querer? Ao longo do dia. Se você gosta de falar mal das pessoas, onde você vai à noite? Você vai ver o babado que tá rolando. Quantas pessoas já não diz pra você, Oceana, assim, ó, eu queria ser uma mosquinha para saber o que tá acontecendo ali. Onde você vai à noite? Você vai ver a casa do povo, o que tá acontecendo. Fica ali no Instagram vendo fofoca de artista. Onde você vai à noite? Vai saber das fofocas que você gosta é disso que você gosta. Ah, não, eu gosto de estudo aqui, ó. Eu gosto de palestra, eu gosto de música clássica. Beleza, me conta aí se você já foi numa palestra do Bezerra de Menezes, de Chico. Passa o longo do dia vendo palestra, com certeza você vai à noite. Então, é disso que a gente está falando aqui com essa prece. A prece é só comprar o passaporte. Decidir ir viajar demanda um tempo mais longo. Mas a prece é importante? Importantíssimo. Você não vai para lugar nenhum sem o ticket. Mas a decisão de ir é que vai te fazer chegar no lugar. Não é, Luciana? Exatamente. Olha que bacana a espiritualidade trazendo para nós a informação do nosso desdobramento. O benfeitor Emmanuel fala, como a Estela citou no início, que é muito mais fácil desencarnar do que reencarnar. Porque para reencarnar, a gente tem que morrer lá no plano espiritual para nascer aqui. Ele afirma assim, sem medo de erro, é mais difícil reencarnar. E cá estamos nós, reencarnados, né? E durante o sono, a gente experimenta o processo de retorno ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Diz o Evangelho que a separação aqui do corpo físico, do corpo espiritual e o retorno à vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, é a libertação do prisioneiro do seu cárcere. E aqui eles afirmam nessa questão 38, aqui do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós experimentamos então todas as noites um processo pequeno de desencarne, ou seja, a gente se desliga completamente porque a gente não sente nada do nosso corpo físico. E é isso que vai acontecer quando a gente desencarnar. Pelo menos eu espero, né, que todo mundo passe por isso, né? Que todo mundo possa se desligar completamente do seu corpo físico e retornar ao mundo espiritual livre, leve e solto. Então, se a gente morre um pouquinho todas as noites, quando a gente dorme, a gente pode escolher para onde a gente vai. Podemos escolher qual destino, qual será a nossa paragem, onde e com quem iremos nos reencontrar. Diz o Evangelho que a maioria de nós vai cultivar suas paixões menos felizes. Vai em busca de prazeres, muitos vão em busca de vingança. E para responder aqui uma pergunta que meu amigo José Aparecido fez, ele perguntou assim, se a gente pode trabalhar durante a madrugada, né, durante a noite, durante o desdobramento, se a gente pode ir para o plano espiritual trabalhar lá. Olha, poder a gente pode, viu, meu amigo? A gente pode sim. Mas a maioria de nós não quer saber disso aí não, sabe? A maioria de nós quer atrás de... Quero encontrar o fulano, quero me vingar de Beltrano, quero saber o que está acontecendo na vida do outro, quero entrar em choque mesmo, em briga corporal mesmo, briga de sair no tapa mesmo. Ou então vou atrás das minhas paixões. E as paixões às vezes não são necessariamente aquelas saudáveis, sabe? São paixões menos felizes. Depois eu conto um caso de um trabalho no final. Às vezes uma paixão ligada a sexo, ligada a orgias, ligada a intrigas, ligada a reunião para poder formar um clã ali, para poder destruir alguma causa, alguma coisa assim. Então, os que trabalham mesmo são poucos. Basta observar quantos trabalham aqui enquanto encarnados, aqui enquanto não em desdobramento, aqueles que estão aqui. Quantas pessoas você conhece e quantas pessoas destas que você conhece que trabalham no bem, que se dedicam a fazer algo bom para alguém, para outrem.
São poucos, né? Sim, à noite, né? Então você imagina na hora que você chega no mundo espiritual, de cada 100 aqui que vai dormir, acho que se tiver uns 2, 3 que vai para um bom lugar aí, é pouco, viu? Acho que é muito, aliás. Então assim, estamos aqui nessa advertência, aliás os espíritos superiores trazem para nós essa advertência justamente para nos orientar qual caminho bom nós podemos trilhar. Posso me programar, como eles dizem aqui, faça um pedido ao seu benfeitor, faça uma recomendação para que você seja conduzido a um bom lugar para receber bons conselhos, como a Estela usou o exemplo aqui, assistir uma palestra edificante. Às vezes, talvez não com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Que eu acho que talvez a gente não tenha ainda essa capacidade aí, esse merecimento. Já sonhar alto. Mas quem sabe aí assistir uma palestra com alguma pessoa de grande valor, que às vezes não é muito conhecida, não é muito famosa, mas que pode aí nos instruir e nos dar instruções. Essa semana eu conversava com um amigo meu, e ele é um cara assim muito inteligente, muito bondoso e muito dedicado no que faz. Ele mexe com parte elétrica de carro. É o Lincoln, vou até falar o nome dele aqui, pode falar bem dos outros, pode falar o nome à vontade, né? O Lincoln, meu amigo, ele é protestante, mas é um cara espetacular. Aliás, como são todos os protestantes, né? Os nossos irmãos aí. E ele falou assim pra mim: Oceano, eu vou te contar um negócio, você não vai acreditar. De vez em quando chegam uns pepinos aqui pra mim, uns carros aqui, um problema eletrônico, e um negócio é quase que um quebra-cabeça, né? Pra você decifrar um defeito eletrônico de um carro, olha, o cara tem que ser bom mesmo. Ele falou: você acredita, rapaz, que eu vou dormir com aquele por cima queimando minha cabeça? Como é que eu faço pra arrumar aquele carro? Como é que eu faço? Você não acredita que no outro dia eu acordo de manhã com a solução certinho que eu tenho que fazer? Eu falei: olha, Link, eu acredito. Eu acredito que na nossa doutrina espírita, eu e ele falamos muito abertamente, cada um da sua crença, né? Não tem nenhum problema, assim, deu falar de doutrina espírita para ele, e ele fala da doutrina protestante dele para mim sem nenhum problema. Nós somos muito amigos. E ele falou assim: então eu acordo, na hora que assim, vem a solução certinha na minha cabeça, como se fosse um manual, assim. Parece que eu recebi um manual de madrugada, e eu vou lá no outro dia, começo a consertar o carro do jeitinho que tá lá na minha cabeça, que veio aquela intuição, né? Você não acredita que eu resolvo o problema? Mas é coisa assim, papum, já resolvi já. E eu achando que o negócio ia demorar às vezes 2, 3 dias para resolver, eu resolvo meia hora. Eu falei: eu acredito, Lincoln. Os nossos amigos espirituais nos dizem isso. Como você é um cara bem conectado, você é uma pessoa que deseja atuar no bem e favorecer as pessoas aí, eu não tenho dúvida nenhuma que você recebe apoio do alto, né? Dos nossos irmãos aí, como dizem os protestantes, o Espírito Santo, né? São intuições aí vindas de Deus, né? Quer dizer, são espíritos amigos que são usados pela força divina para nos orientarem quando a gente tem bom propósito. E da mesma forma que você reparou, já deve ter acontecido isso com você, já aconteceu comigo já. Você vai dormir um pouquinho irritado, ou um pouquinho indignado, ou um pouquinho com raiva de alguém, de alguma situação. Nossa, parece que à noite passa uma Scania em cima da gente. Você acorda de manhã todo quebrado, parece que você não sabe o que aconteceu comigo, quem me bateu essa noite. Tomei uma surra de vara de marmelo, né? Assim que o pessoal, lá de Minas especialmente, o pessoal toma uma surra de vara de marmelo. Acordo destruído. Por quê? Às vezes você andou a noite inteira atrás daquela pessoa que é um desafeto. Andou milhas e milhas procurando a pessoa. Andou em vales tenebrosos, sombrios. Porque o teu pensamento estava ligado nisso. Então, a gente perde aquela valiosa oportunidade durante o desdobramento de irmos nos refazer. Diz aqui o texto que o espírito não precisa de refazimento físico, porque não tem corpo físico, né? O espírito ele não tem essa amarra. O corpo sim precisa de reparo, precisa de descanso, precisa de estar aí deitado em um ambiente tranquilo, de preferência escuro, um ambiente que você repouse e refaça as energias orgânicas. Mas o espírito não, ele tem uma energia inesgotável. A gente às vezes se esgota mais emocionalmente do que qualquer outra coisa, porque o espírito não tem amarras físicas. Então por isso que ele pode ficar andando a noite inteira para lá e para cá, e depois ele já volta para o corpo, já anda de novo, que nem nós estamos aqui, eu já pego, uso de novo essa ferramenta aqui, que é o corpo físico, e já vamos durante o dia para lá e para cá de novo. Quer dizer, é 24 horas por dia. Então,
dá pra gente começar a se programar. Aliás, você quer contar a historinha que você falou que quer contar? Conta aí que eu finalizo depois. Pode contar. E tem uma irmã aqui perguntando, a Vânia Mendonça, espero que você esteja aí ainda, Vânia. Eu gostaria de me tornar espírita, mas eu tenho dúvidas por ter sido evangélica desde criança. Ó, quantas dúvidas, bem-vinda ao clube, que eu sou espírita desde criança e tenho um monte de dúvida, viu? Ô, minha irmã, lê o livro dos espíritos, mas lê questionando, igual diz na introdução, duvida do que está escrito aqui. Lê e vê o que encaixa no teu coração. O verdadeiro espírita, na verdade, segundo o evangelho, é um verdadeiro cristão. Então, você sendo cristão, tá ótimo. É aquele que se esforça para domar suas más inclinações, Isso, né? Isso. O homem de bem. O homem de bem. Bom, só para falar aqui sobre o trabalhador, no livro Missionários da Luz tem um caso em um senhor que vai desencarnar. E a mãe dele, no plano espiritual, fica assim, nossa, mas ele tem umas coisas para resolver, e a gente já imagina, deve ser um perdãozinho, alguma coisa assim. E ela pede muito pro benfeitor Alexandre, você não pode ajudar ali? Dá só uns dias para ele de vida a mais, porque ele precisa resolver uma pendenga e não dá para ele desencarnar agora. Eles avaliam a situação e falam, não, vamos lá. Chegaram lá, o corpo dele, avaliado fisiologicamente por André Luiz, ele ia desencarnar naquela noite. Ia dar um famoso AVC nele. E aí eles fazem como se fosse um passe ali, a equipe, só que eles falaram assim, precisa de um encarnado. Aí a avó, a mãe do rapaz que tá... Rapaz não, ele tem uns 50 e poucos anos. Pra desencarnar, fala, ai, as minhas netas, elas dormem ali no quarto ao lado, elas são jovens. Eles falam assim, não serve. Precisa de uma pessoa que dormiu para o bem. Lasqueira, hein? Chama o fulano. De todo mundo na Terra, eles lembraram de um nome. Chamou o fulano. E aí a gente fica pensando que o fulano vai chegar. O fulano chegou. Falaram para ele, ó, se posiciona ali. E ele era um encarnado que estava dormindo. Ele se posicionou, fez ali a posição do passe, contribuiu com a sua energia de encarnado. E ali o rapaz ganhou mais ou menos uns 150 dias de vida. De uma hora extra. Só que aí eu pergunto pra você, se você vê a conduta desse rapaz, como ele chegou, como a gente chegaria pra ajudar? A gente chegaria assim, quem que é esse aí? O que tá acontecendo? Nada. Ele não perguntou nada. Ele simplesmente foi lá e fez. Então essa conduta nossa deve ser desde a terra aqui, pra gente conseguir trabalhar no plano espiritual, sem questionamento. Por quê? Onde? Quando? Chega e faz. Então se você é uma pessoa que aqui no mundo você chega e faz, sem blá blá blá, sem questionamento, pode ser que quando você dorme você vai também chegar e fazer. Não é, Luciano? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E respondendo aqui para minha amiga Jacir Terezinha Lovato, que ela falou que ela teve 2 abortos espontâneos, foi uma dor imensa, com 1 mês mais ou menos. Será que um dia eu vou reencontrá-los? Quer dizer, esses 2 espíritos, né? Ô Jacir, olha, eu vou te dizer um negócio, é que você não lembra, viu? Mas você reencontra com eles o tempo inteiro. Aliás, você encontra e convive com esses espíritos muito antes de você tê-los ali, vamos dizer assim, dentro do seu ventre. São espíritos amigos, afins, de várias jornadas já terrenas juntos, não tenha dúvida nenhuma disso. A gente tem o equívoco de achar assim, meu filho desencarnou, será que eu encontro com ele? Olha, você está em contato com ele o tempo inteiro, há milênios. E você tem a notícia boa agora, nunca vai deixar de ter contato com essas pessoas, jamais. Às vezes a gente pode perder um tempo distante de pessoas que a gente tem desavença, para dar um tempinho para nós, sabe? Mas quem a gente ama, a gente não se distancia nunca. Você nunca vai perder o contato com quem você ama. Portanto, os entes queridos que retornam ao mundo espiritual, nós reencontramos com eles muitas vezes durante o nosso sono, nosso desdobramento. Tudo depende de uma série de fatores, né? Depende da pessoa estar bem, depende da gente também estar bem. Se a pessoa está mal e está lá num vale lá complicado, num vale meio tenebroso, às vezes a gente até consegue chegar lá naquele vale e dar uma visitadinha, mas é mais complicado, né? Porque a gente também às vezes não tem aquele preparo para suportar ali aquela presença naquele local meio difícil, né? Agora sim, por isso que a gente deve sempre orar pelos nossos entes queridos, para que eles estejam bem, mentalizando assim, olha, fica bem aí para a gente poder se reencontrar. E durante a noite a gente se reencontra, viu, Jacir? Não tem dúvida nenhuma que você encontra sim com os seus 2 irmãos que eram para ser seus filhos e são seus filhos.
e já foram seus filhos, muitas existências, talvez já foram seus pais, seus irmãos. E ela contribuiu muito para esse Então você pode ter certeza que se a necessidade deles era de chegar e ficar só um tempinho no seu ventre, talvez por alguma recomposição orgânica, alguma recomposição que o espírito deles precisava, e você deu guarida para eles no seu ventre e conseguiu auxiliá-los muito. Então pode ter certeza, Jacir, você está em contato com eles direto, viu, minha irmã? Assim como a gente está com todos que a gente ama, em pensamento. Nesse momento aqui, estou conseguindo. Eu olho aqui, um monte de gente comentando, estou vendo aqui. Tem 300 pessoas. Tem mais de 300 aparelhos aqui, ó, 112 no YouTube, 57 no canal da Rede Amigo Espírita no Facebook, no meu perfil aqui mais 135, dá uns 300 aparelhos ligados aqui. Vamos imaginar aí que deve ter umas 600 pessoas ligadas conosco nesse pensamento aqui coletivo e do bem. Que privilégio para nós. Sempre estaremos juntos, independente de que estejamos aqui encarnados ou não, disso não tenhamos dúvida. Bom, a gente finaliza aqui com a prece, quando a gente mentaliza assim: minha alma vai encontrar-se por instantes com outros espíritos, que venham os bons ajudar-me com os meus conselhos. Meu anjo guardião, fazei que ao acordar eu possa conservar essa impressão durável e benéfica desse encontro. A gente pode fazer o pedido, mas depende mais da nossa conectividade. Não adianta só eu pedir: eu quero me encontrar com os bons, mas eu tô com uma vontade de dar um tiro nesse vizinho aí que já faz tempo. A vontade é maior, né? O tiro Quer dizer, eu tô com uma mágoa do meu parente, sabe? Então é preciso preparar o terreno, sabe? Preparar as condições favoráveis para que os benfeitores estejam coligados conosco nessa vibração, na mesma linha de sintonia, para que eles então possam atuar sobre nós. Agora, eu estou com raiva de todo mundo, vivo o dia inteiro praguejando, vivo reclamando da vida, vivo apontando defeito em todos, vivo falando que esse mundo está perdido, que o coronavírus vai acabar com o mundo inteiro, e que não sei o que, Aí chega a noite e fala: ai, benfeitor, me leva para um lugar bom. Eu falo assim: meu filho, eu até queria, mas não vai dar não, viu? Descarrega esse caminhão de coisa ruim aí que você está carregando, aí depois a gente te leva. Porque não dá para carregar essa bagagem pesada aí que você anda carregando, não dá não. Vocês entendem isso? Quero ter uma boa noite de sono, então você tem que ter um bom dia de trabalho, um bom dia de conexões boas que você escolhe, que nós escolhemos. Tem uma irmã aqui falando um negócio que precisa falar com ela. Tá. Elaine Januário está falando para nós aqui, como muitos corações que já perderam entes queridos. Eu perdi meu avô, que era mais que um pai para mim. Eliane Januário. Nunca consigo sonhar com ele. Na verdade, Eliane, não é que você não sonha com ele, você não se lembra. Nós temos na doutrina espírita, como outras doutrinas também, outras religiões, Deus como um pai. Eu não consigo separar as minhas filhas. Elas estão brincando, de repente, falam assim: agora vocês vão separar e nunca mais vai brincar junto. Não tem como. E o nosso amor é humano, é limitadíssimo. Imagina Deus. Então eles avaliam dentro de você. A Eliane, se ela lembrar, vai ser prejudicial. Então é melhor que ela não se lembre. Então pode ter certeza, minha irmã, se você ama alguém, você está sempre junto com esse alguém. Sempre. Só que você não se lembra. Assim como no livro... Lê o capítulo Lar da Bênção e o capítulo posterior do Lar da Bênção, Entre a Terra e o Céu, que o posterior acontece a mesma coisa. A mãezinha vai todas as noites com a criança encontrar. Só que ela não pode lembrar para benefício dela. Pois é, se a gente se lembrasse muito do que acontece durante o nosso desdobramento, isso iria nos causar uma certa perturbação. Quer ver um exemplo? Talvez alguns de nós poderia querer muito intensamente desencarnar. Se a gente tivesse uma sensação muito nítida todas as vezes que a gente se levanta, fala: nossa, essa noite encontrei com fulano, com ciclano, Beltrano, fomos ali, tinha um vale bonito e tal. A gente ia ficar muito interessado em retornar ao mundo espiritual, sabe? Então, para a gente não perder a vontade de continuar estando aqui, nessa nossa jornada aqui necessária de evolução, então eles providenciam que sejam apagadas as lembranças do que a gente experimenta no plano espiritual, para a gente se focar aqui, porque a nossa missão é aqui. Senão você fica com a cabeça, corpo aqui, mas com a cabeça lá, querendo estar lá. Isso é quase que um suicídio. Então nós não podemos cogitar dessa possibilidade. Então, sabendo disso, os benfeitores providenciam que a gente não se lembre.
Mas pode ter certeza, a nossa irmã aqui, a Elaine, né? Eliane Januário, ela... Ô Eliane, você se encontra sempre, viu, com seu avôzinho. Pode ter certeza disso, viu? Não tenha dúvida. Guarda seu coração em paz, para que você possa se recordar e possa ter esse desejo de continuar aqui na sua missão, que ainda tem muito a ser aí seguida, muitas lições para nós aprendermos, inclusive você aqui entre nós. Sabe um exemplo da Terra que elucida bem isso, Eliane? Eu não sei se você tem filho, mas quando a gente leva uma criança na creche, você fala tchau. As professoras não deixam essa criança ver você depois. E já aconteceu até comigo, da avó ficar espiando a minha filha, e quando a minha filha viu a avó, ela ficou muito pior. A adaptação foi muito pior. Então, assim, se eles deixam você se lembrar, às vezes volta toda uma tristeza imensa. Então, é melhor que você não se lembre. Mas vai programando essa aceitação do desencarne dele, que eles vão programar também de você se lembrar. Pois é, ótimo exemplo esse. Realmente, nem tudo que pode deve, né, acontecer. Então, mas não posso ver o meu avô, me encontrar com uma pessoa que eu amo? Pode, mas às vezes não vai ser bom você se lembrar. Então, nem tudo que eu posso me convém, não é assim o ditado? Responder aqui ao meu amigo Patrick Lima, que ele perguntou assim, todo dia ele acorda cansado e ele tem a sensação de ter trabalhado num hospital. Aqui, ó, eu quase todos os dias sonho trabalhando em um hospital espiritual e acordo muito cansado. Isso é normal? Cansado não é bom. Olha, se você está acordando cansado, Patrick, é sinal de que está havendo um desequilíbrio aí. Não era para você acordar cansado, não. Então, talvez você esteja trabalhando, mas não de uma forma correta, sabe? Então, faça uma mentalização antes de dormir. Fala, eu quero trabalhar sim, mas eu quero também descansar o meu corpo físico. Eu preciso dele durante o dia. Eu não posso ficar esgotado, acordar cansado. Então, eu preciso trabalhar um pouquinho menos. Vou trabalhar de uma forma diferente, porque não está ficando bom para mim. Não é legal também a gente se esgotar para mostrar que está trabalhando. Quer dizer, e aí? E o corpo físico, como é que fica? Fica prejudicado? Também nós temos que cuidar do nosso monumento aqui, né? Que é o nosso corpo físico. Do nosso castelo que Deus nos deu para a gente habitar aqui enquanto encarnados. Nossa, o tempo passou demais. 9h04 já, gente. Vamos finalizar aqui. Esse assunto dá pano para manga aí. Uma pergunta aí também, mas tem uma última pergunta rapidinha aqui que a Estela vai fazer aqui. Quem que é a Terezinha Santos? Disse que o pai dela se matou e ela sempre sonha que o pai tá bem, se isso é possível. É sim, Terezinha, é sim, porque quando a gente pensa em alguém que se suicidou pelas obras da Ivone no Amaral Pereira, ela já sabia, já deixaram ela psicografar essas obras, sabendo da onda de suicídio que iria haver agora. Porém, se a gente se apegar naquele sofrimento, falar, meu pai também está sofrendo daquele jeito, ele necessita, não. Tem muitos atenuantes. Quanto de bondade que ele fez, quantas pessoas que o amavam, quantas orações ele recebe. Isso tudo atenua a quantidade de tempo que ele tem que ficar expurgando o necessário do suicídio. E às vezes ele já está muito bem, sim, pode ter certeza. Se você está sonhando, sim. Pois bem, eu acredito muito nisso também. Deus ama todos. Deus é pai de todos, Deus não desampara nenhum de seus filhos, muito menos aqueles que entraram em situação de desespero extremo, né? Isso é fé. Então a gente tem essa convicção aqui, que isso não seja nunca um estímulo para que as pessoas cometam suicídio, De jeito nenhum. mas que a gente que tem aí amigos, parentes, enfim, todos nós conhecemos alguém que se suicidou, essa pessoa não está abandonada. Inclusive, o próprio Cristo designou a sua mãezinha, Maria, para poder cuidar especialmente desses irmãos nossos que, em ato de desespero extremo, cometeram esse desligamento proposital de si mesmos, né? Chama-se Legião de Maria. Pois é, os legionários de Maria cuidam desses nossos irmãos, inclusive do seu paizinho aí, viu? É a Terezinha Santos, né? Pode ter certeza, minha amiga, que ele está abençoado, seu pai está muito bem cuidado, viu? Meus amigos, vamos à nossa prece de encerramento, depois dando alguns recadinhos finais aqui, que a nossa hora já foi. Quero convidar todos para a nossa prece. Se você tiver com o seu copo com água aí para ser fluidificada, ou uma jarra, ou uma bacia, sei lá o que você quiser aí, desde que contenha água limpa dentro. Não pode ser um suco de laranja? Não pode ser suco de laranja, não. Pode ser uma Coca-Cola? Também não. Pode ser um chazinho de camomila? Então, não, tem que ser água, gente. Não vamos querer ferir as regras da espiritualidade, não, né? E dá licença, então, que eu já vou. Vamos à nossa prece aqui.
agradecendo a companhia de todos os amigos aqui. Meu primão acabou de chegar aqui. Ei, Wesley, um abraço pro Wesley Costa, pro Alberto Jorge Bastos, pra nossa querida Nai, a Patrícia de Lima, a Cleusa Luca, o Aldo Nobre, que tá aqui na Rede Amigo Espírita, a Vanderly Nogueira, a Elida Cássia, enfim, toda essa galera do bem querida aí, Rosane Cruz Lira, a Cleise Ferreira acabou de chegar aqui agora. Um beijão pra vocês. Vamos pra nossa prece? Senhor Jesus, divino amigo, divino irmão, Mestre, estamos muito contentes por hoje termos galgado mais um degrau na nossa escalada evolutiva. Pudemos, Senhor Jesus, experimentar novos conhecimentos que foram adquiridos aqui hoje e nos sentimos hoje muito mais preparados a executar a prática desse conhecimento teórico. Senhor Jesus, quero abençoar cada irmão nosso em desespero, aqueles irmãos que estão com depressão, aqueles que pensam em cometer suicídio, que possam recobrar sua consciência e descobrir que é a chamada porta sem saída, porque a pessoa tem um projeto e esse projeto não dá certo quando ele é executado. Estamos aqui encarnados, Mestre, diante de uma multidão de espíritos que aguardam ansiosamente para estarem aqui também, experimentando o que nós estamos hoje experimentando, de modo que nós te agradecemos intensamente, Senhor Jesus, pela oportunidade da vida e até das suas dificuldades, que estão nos fortalecendo, estão nos trazendo aí aprendizados que até então eventualmente não tínhamos. Portanto, Senhor Jesus, nós abençoamos as dificuldades que surgem em nosso caminho. Senhor Jesus, quero abençoar cada irmão nosso que semanalmente nos dá a honra da sua presença, nos dá o carinho da sua amizade, nos dá a vibração boa que faz com que a gente permaneça bem conectado com os amigos espirituais tão valiosos que incansavelmente providenciam em nossas mentes as melhores mensagens, as mais fiéis ao teu evangelho. Senhor Jesus, quero orar por todas as pessoas que estão infectadas com Covid, todas as pessoas que estão com outras enfermidades, aqueles que estão com problemas cardíacos, com problemas de câncer, com problemas de limitação física de qualquer ordem, problemas neurológicos, aqueles nossos irmãos que estão entorpecidos pela loucura, por problemas psiquiátricos, por aflições, depressões, síndromes das mais diversas, sejam todos abençoados. Senhor Jesus, quero abençoar aos nossos entes queridos que retornaram ao mundo espiritual, que possam nesse momento se sentirem abraçados pela nossa saudade, mas jamais essa saudade, que ela jamais se transforme em tristeza, em sensação de desligamento. Que esses nossos entes queridos tenham a convicção de que estão na sua verdadeira pátria, cercados por entes amados que muito os amam. Senhor Jesus, amigos espirituais, eu aqui e a Estela, e toda a nossa rede Amigo Espírita, agradecemos pela oportunidade de utilizarmos essa rede social, estas redes sociais, para divulgar o teu evangelho, Mestre, desejando sempre acertar muito e errar pouco. Que o Senhor permita, Mestre, pelo nosso desejo de estarmos aqui novamente na próxima semana, usufruindo da maior oportunidade de nos desenvolvermos com a saúde do corpo físico, com a saúde do nosso espírito, da nossa mente, e que todos os nossos irmãos que estão ouvindo essa prece possam se sentir renovados, fortalecidos, reequilibrados, motivados, que possam sentir uma alegria de estarem aqui. Que a nossa fé jamais esmoreça, jamais titubeie, que nós tenhamos a convicção da providência de Deus, nosso Pai, entre nós,
e possamos continuar a nossa jornada abençoando as bênçãos, as alegrias que temos e abençoando também as dificuldades, porque se não fosse elas, nós fatalmente não sairíamos do lugar. Que possamos ir a trabalho, ir a campo, em busca de resolver todas as questões que dificultam o nosso trajeto, mas não com o objetivo de nos punir, mas sim com essa incumbência de nos fortalecer. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos ama, que é todo amor, toda justiça. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos espirituais que nos inspiram, que nos acompanham e que nos direcionam sempre para o melhor caminho a ser seguido. Na Tua bênção, Senhor Jesus, sabemos da Tua divina presença entre nós. Queremos nós fazer a nossa parte e caminharmos cada dia mais próximos a Ti, Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos intensamente o carinho de vocês, muito mesmo, desejando estarmos juntos na próxima semana.